Olá, vamos gravar mais um vídeo contando a história que William Shirer vivenciou na Alemanha de 1940. Estamos em agosto, em setembro de 1940. É uma situação completamente diferente da que eu vivencio aqui hoje, num dia fresco, bonito, ensolarado, silencioso e tranquilo. Espero que você também, onde quer que esteja e quando quer que seja assistindo esse vídeo, também esteja numa situação de tranquilidade, de serenidade. Esse é um vídeo educativo, esse é um canal educativo que busca ah, en- ensinar e permitir que nós hoje, em 2000 e tanto, conheçamos como se deu essa história difícil da Segunda Guerra, né? Essa história tão tenebrosa. E neste livro que a gente está lendo, de acordo com isso foi escrito enquanto a coisa estava acontecendo, né? Então várias informações que se soube depois, a gente não tem acesso aqui na leitura, o Schiller não tinha esse acesso. Mas no vídeo passado ele já falou do extermínio de pessoas com deficiência mental, né? E na semana passada eu assisti a um filme no Netflix que se chama Nunca Deixe de Lembrar, um filme feito em 2018, e ele está na Netflix só até amanhã, dia 1º de agosto de 2023. Vai sair do catálogo, aparentemente, mas deve ser encontrado em outras plataformas de streaming, e é um filme interessante para ver esse lado sórdido aí do extermínio das pessoas que tinham doenças mentais, ou não, ou apenas das pessoas que eram mais rebeldes, mais livres. Assistam, procuram, é um bom filme. E nós vamos continuar nossa leitura aqui, certo? Berlim, 23 de setembro de 1940. Depois de uma semana de ausência, os aviões ingleses voltaram a aparecer a noite passada e obrigaram a população a ficar recolhida aos seus abrigos durante 2 horas e 20 minutos, em plena noite. O fato constituiu um pequeno choque para a maioria dos berlinenses, uma vez que passaram a semana inteira a lhes dizer que há várias noites os ingleses vinham tentando inutilmente chegar até a capital, sempre rechaçados pelas defesas antiaéreas. O que era mentira, né? Os ingleses só não estavam indo. Mais uma vez, os jornais de Berlim apostrofam os, entre aspas, criminosos ingleses pelo bombardeio da noite passada. O Natalsgab publica as suas objurgatórias sob o seguinte título: Nova ação noturna dos piratas. Eu dei uma interrompida aqui na gravação, porque vocês sabem que esse é um canal bem amador, e eu estou gravando na chácara onde eu moro, sou vizinha a uma fazenda de café, e agora às 10 horas eles têm uma sirene grande, longa, demorada, para chamar os funcionários para o café, e talvez vocês tenham ouvido o começo dessa sirene. Tinha também uma maritaca aqui, fazendo uma barulheira. Então, o meu silêncio aqui é grande, mas é interrompido por esses barulhos que não chegam a afetar a qualidade de vida aqui, né? Bom, vamos continuar a leitura. O Natalsgab publica as suas objurgatórias sob o seguinte título: Nova ação noturna dos piratas. E acrescenta no seu artigo de fundo: ontem, mais uma vez, Winston Churchill deu aos pilotos britânicos as necessárias ordens para que jogassem as suas bombas sobre a população civil alemã, prosseguindo assim com o seu assassinato de homens, mulheres e crianças do Reich. Por sua vez, o Börsen-Zeitung sustenta que, no decorrer da semana passada, Churchill continuou com uma série de seus golpes criminosos desfechados contra a população civil alemã. Para falar com franqueza, Churchill pertence a essa categoria de criminosos que já se tornaram incorrigíveis
no meio de toda a sua brutalidade estúpida. Falamos de filme agora há pouco, existe também um filme contando a história do Churchill. Procurem, eu vi há muito tempo. Apesar desta atitude insensata ser imposta à imprensa por Goebbels, o fato indica, segundo penso, que os alemães não são capazes de suportar os bombardeios noturnos da mesma forma como os ingleses os estão aguentando. Se Londres tivesse um pouco mais de perspicácia, poderia compreender facilmente esse ponto. Segundo percebo, a estratégia da Força Aérea Real limita-se a concentrar os seus ataques contra as indústrias bélicas alemãs e os seus depósitos de suprimentos. No entanto, embora os pilotos ingleses tenham conseguido atingir alguns objetivos bastante interessantes, como, por exemplo, as usinas de Leuna, onde é fabricado o petróleo sintético extraído do carvão, atingiram Leuna, mas não a destruíram. É absolutamente certo que não conseguiram afetar a produção das indústrias bélicas alemãs numa extensão apreciável, nem destruir grande número de depósitos. O que devem fazer é manter o povo alemão nos seus abrigos úmidos e frios durante a noite, impedindo-lhe o sono e abalando-lhe os nervos. Aliás, esses nervos já se encontram bastante afetados, depois de 7 anos de sacrifícios de toda sorte, impostos pela mobilização nazista do país para a guerra total. Ontem à noite, um velho amigo alemão veio ver-me. Está servindo atualmente na Luftwaffe, onde, no decorrer destas últimas 3 semanas, vem fazendo parte da tripulação de um avião de bombardeio noturno que tem atacado Londres. Assim, forneceu-me alguns detalhes interessantes, que passo a enumerar. 1. Ficou impressionado com a grandeza de Londres. Disse ele que já há 3 semanas que a Luftwaffe vem despejando as suas bombas sobre a capital inimiga. No entanto, sente-se admirado pelo que ainda permanece intacto. Declarou-me que várias vezes antes da decolagem lhe tinham dito que poderiam localizar o objetivo visado quando vissem uma área de mais de 2 quilômetros quadrados inteiramente em chamas. Entretanto, ao chegarem sobre Londres, não viram nenhum grande incêndio, apenas alguns focos isolados. 2. Revela que os aparelhos alemães se aproximam da capital britânica voando entre 5.000 e 5.500 metros. Descem depois a uns 3.000 metros e soltam as suas bombas dessa altura, demasiadamente grande para um bombardeio noturno eficiente. Nunca se atrevem a baixar a menos de 2.300 metros, diz ele, devido aos balões cativos das barragens antiaéreas. Descreve o canhoneio antiaéreo da área de Londres como sendo extremamente quente. Extremamente quente está entre aspas. 3. As tripulações dos bombardeiros noturnos alemães estão exaustas. Estão sobrecarregadas de trabalho. A Luftwaffe supôs que poderia destruir a Força Aérea Real durante os seus ataques diurnos, da mesma forma que já havia anteriormente destruído as aviações polonesa, holandesa, belga e francesa, negligenciando completamente o treinamento de um número suficiente de pilotos para os bombardeios noturnos. Assim, as tripulações existentes no momento, revela o meu amigo, estão voando 4 noites seguidas por semana. E contrariando o Dr. Goebbels, cuja máquina de propaganda martela incessantemente nos ouvidos do povo que os pilotos ingleses são covardes, quando não estúpidos, o meu amigo alemão declara com absoluta franqueza que os seus colegas alemães tinham a mais alta admiração possível pelos adversários britânicos. Admiração provocada pela habilidade e bravura dos rapazes da Força Aérea Britânica, ou Real. Os alemães mostram-se particularmente entusiasmados pelo piloto de um dos caças da Força Aérea Real, que se atira à luta com um cigarro displicentemente aceso ao canto dos lábios. A admiração que sentem por esse piloto inglês é tamanha que todos juraram que, se ele algum dia for abatido do lado dos alemães,
Os pilotos da Luftwaffe procurarão escondê-lo, impedindo que seja feito prisioneiro. Como será o nome deste homem? 4. Confirma os boatos correntes de que os ingleses estão bombardeando violentamente os portos franceses e belgas da zona do canal durante seus ataques noturnos. Além disso, muito frequentemente, eles descem em plena noite e metralham as bases aéreas alemãs justamente nos momentos em que os bombardeiros da Luftwaffe estão levantando voo, ou quando ainda estão esquentando os seus motores. 5. Göring voou realmente sobre Londres, afirma ele. Aliás, essa informação tinha sido dada aos correspondentes estrangeiros em Berlim, mas recusada aos jornais alemães, o que a fez parecer suspeita. 6. Narra que os ingleses construíram um grande número de supostos aeródromos, enchendo-os de aparelhos fabricados de madeira. No entanto, os pilotos alemães já haviam localizado a maior parte desses aeródromos fictícios. 7. Confirma que, em geral, os aparelhos alemães de bombardeio, depois de cada ataque sobre a Inglaterra, regressam a bases diferentes, fazendo muito raramente para aquela de onde partiram. Diz que os bombardeiros da Luftwaffe levantam voo de muitos campos espalhados pelo território da França, Bélgica e Holanda, obedecendo sempre a um horário severíssimo, a fim de evitar possíveis colisões no meio da noite. A rota exata a ser seguida na viagem de regresso de Londres é sempre determinada antecipadamente para que os aviões que cheguem a uma determinada área não se arrisquem a ir de encontro aos que estão erguendo voo. Tem uma explicação bastante interessante para a grande derrota sofrida pelos alemães quando desfecharam um ataque aéreo diurno contra Londres há uma semana, isto é, domingo último, quando, segundo os ingleses, a Luftwaffe perdeu 185 aparelhos, na sua maioria de bombardeio. Diz ele que o horário estabelecido para as diversas esquadrilhas que tomaram parte nesse ataque foi mal elaborado e que os caças alemães, que deviam proteger os bombardeiros, chegaram ao ponto determinado para o encontro no litoral britânico, mas não encontraram nenhum daqueles aparelhos. Depois de sobrevoar o local 25 minutos, os caças viram-se obrigados a regressar às suas bases, uma vez que já lhes começava a faltar combustível. Os bombardeiros chegaram finalmente ao local, vindos do Mar do Norte, mas, não contando com a necessária proteção dos Messerschmitts, foram dizimados pelos caças da Força Aérea Britânica. 8. Revelou que os bombardeiros noturnos alemães partem em esquadrilha de 7 aparelhos, insistindo em afirmar que cada uma das bases da Luftwaffe anuncia as suas perdas com toda a correção e que qualquer modificação dos números fornecidos só pode ser feita no quartel-general ou em Berlim. Meu amigo alemão confirma que, pelo menos até agora, a Luftwaffe ainda não conseguiu a hegemonia aérea sobre a Grã-Bretanha. Embora, quando da minha visita à zona do canal, há 5 semanas, os alemães tivessem garantido que isso era assunto que estaria resolvido dentro de mais 15 dias somente. Realmente, é exato que desde há uma quinzena os alemães abandonaram os seus ataques diurnos em larga escala contra a Inglaterra, passando a dedicar-se quase exclusivamente aos bombardeios noturnos. E o fato já constitui em si mesmo uma confissão de derrota. Eu não tenho conhecimento de estratégias de guerra suficiente para comentar ou para perceber que esse fato de terem parado os bombardeios diurnos, estarem só com os noturnos, constitui-se numa confissão de derrota. Mas, se você souber e quiser deixar um comentário, deixa aqui para a gente que outros poderão ler também, tá bom? A gente fica aqui e nos vemos no próximo vídeo.